Olá, amigos. Meu nome é Rocir Abud, sou músico baterista de Nova Friburgo e vou falar sobre a importância dos grupos de percussão nas comunidades carentes. E resolvi fazer esse vídeo uma vez que eu fiz um trabalho com o PET. Durante 6 anos eu fiz um trabalho nesse programa que se chama PET, Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, onde eu pude trabalhar com essas comunidades, com esses jovens e com essas crianças de comunidades carentes. E pude constatar e pude ver o grande benefício que os grupos de percussão podem trazer, né, para essas comunidades e o quanto é importante. Então eu resolvi falar, e agora eu vou falar sobre a bateria de escola de samba. Ou seja, os grupos de samba, os grupos que são predominantes aqui no Rio de Janeiro. Embora vocês possam falar sobre formar, né, grupo de maracatu, enfim, qualquer grupo de percussão é válido. Então, com esse trabalho do PET que eu realizei durante 6 anos, eu pude ver a falta de oportunidade que esses garotos, esses jovens, né, carecem. Então, o grupo de percussão é fundamental, que ele vai lhe proporcionar várias coisas que eu vou abordar aqui mais à frente, mas é de fundamental importância, porque o Estado nem sempre consegue chegar nessas comunidades. Embora as escolas de samba façam um trabalho fantástico nas quadras, mas nem todas as comunidades têm acesso a esse trabalho que é feito pelas escolas de samba em blocos. Mas é importante que o Estado possa levar e dê oportunidade para esses jovens ingressar, participar, porque isso envolve muita coisa, envolve a comunidade inteira. Não só as crianças que participam tocando, mas as crianças que querem dançar, querem cantar. Então há um envolvimento muito grande. Mas, nesse caso, eu vou falar e abordar sobre a bateria de escola de samba, bateria de bloco, né? Mais envolvido com o Rio de Janeiro. Para isso, a gente vai ter que fazer uma abordagem para saber como funciona uma bateria de escola de samba. Então, como vocês puderam ver com esse mapa que eu apresentei para vocês, de uma bateria de escola de samba, aqui ele tem 12 surdos de primeira, 12 surdos de segunda, 18 de terceira, 20 cuicas, 36 tamborins, 18 agogôs, 24 chocalhos, 16 repinique ou repique. 4 deles são os pica-paus. Mais tarde eu vou esclarecer o que vem a ser um repinique ou repique de pica-pau. E 97 caixas ou taróis. Então esse é mais ou menos a base de uma bateria de escola de samba. Então essa é mais ou menos a formação de uma bateria de escola de samba. Lógico que varia de mestre para mestre ou da identidade de cada bateria. Pode variar, entendeu? Mas aqui, a princípio, a gente vai falar dessa formação, que contém 3 tipos de surdos e esses naipes todos de instrumentos, né? Então, vamos falar agora sobre os surdos. E nesse caso, eu vou começar pelo surdo de primeira, ou surdo de marcação, que é tocado no segundo tempo da música, segundo tempo do samba, né? Segundo tempo. Então, esse é o surdo de marcação, o surdo de primeira. E ele, a partir daí, é formada todos os outros naipes. Então, com levadas, é daí que surge todo a configuração de uma bateria de escola de samba. O outro surdo, que vem a ser o surdo de segunda, ou surdo de resposta, como diz o nome. Você escuta o surdo de primeira, surdo de marcação, e você responde ele automaticamente. Então, aí a gente começa a ter aquela conjugação que é conhecida de todas as baterias de escola de samba. Tum, dum, tum, dum. Agora a gente vai para o surdo de terceira. O surdo de terceira
é tocado junto com o surdo de marcação, surdo de primeira, né? Ele é tocado, só que ele tem uma liberdade maior de fazer os desenhos. Isso incluindo o tipo de música, o tipo de samba e a identidade, né, da escola de samba, como ela faz essa abordagem com surdo de terceira e também a influência dos mestres. Então seriam os 3 tipos de surdo. Surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira. Bem, agora a gente vai falar de uma coisa importante, né? Do qual, sem a bateria, ela consegue fazer, juntar, né? E todos evoluírem na mesma onda, fazendo as convenções que devem ser feitas, elaboradas pelo o mestre da bateria, e como se fosse o mestre e seus diretores, que podem ser de 5 a 7 diretores, que vem cuidando de cada naipe de tamborim, naipe de caixa, naipe, cada um ele vem abordando e cuidando de um determinado instrumento. Naipe de chocalho, naipe de tamborim, cada um tem um diretor, né? E na avenida ele auxilia o mestre de bateria para poder dar os sinais, muitas vezes, através do apito e sinais feitos pelas mãos, sinais, né, manuais. As caixas são fundamentais para a identidade da escola de samba, né, da bateria, e a sustentação, a maior sustentação em função do samba. Na bateria, a sustentação é fantástica pela caixa, é dada por esse instrumento, tanto caixa embaixo, caixa em cima ou os taróis. Algumas possuem as 3, outras possuem só caixa em cima, outras possuem 2, só caixa em cima e taróis, enfim, mas elas são de vital importância para a identidade e sustentação do samba na bateria. Bem, os repiniques ou repiques, né, eles vêm apoiando os surdos, porque eles tocam exatamente junto com os surdos, de primeira e segunda. Então eles vêm dar esse apoio, essa base, sustentando os surdos, né? E eles dão uma sustentação muito grande, e entre eles tem os pica-paus, que vêm a ser isso. São os pica-paus, são os repiques que são escolhidos para levantar uma bateria de escola de samba, né? Fazer as bossas da entrada, primeira e segunda parte. Então isso tudo é dado pelo repique. Os chocalhos vão vir sustentando as caixas. É outra base forte para sustentar as levadas de caixas. Então eles complementam muito bem essa levada de caixa, né? Então, independente de qual levada seja, eles completam essa levada, a sustentação é fantástica com os chocalhos. E eles fazem essa sustentação normalmente na primeira parte do samba, tá? Isso depende, lógico, do mestre, então depende do samba, o que eles estão querendo fazer. Mas normalmente é na primeira parte do samba, então vem os chocalhos. Tamborins. Os tamborins vêm para reforçar mais uma base, mais uma sustentação, que é junto com as caixas, junto com o repique, junto com os chocalhos. Então ele vem fazendo essa base também, reforçando essa base do samba na bateria. Embora ele tenha liberdade para costurar, né? Pontualmente ele vai fazendo um desenho em cima do samba, da letra do samba, como é exposto o samba. Então ele tem esse desenho, né? Ele pode fazer o desenho em cima da letra do samba, em cima da melodia do samba. Bem, além todos esses instrumentos que a gente está falando, tem os instrumentos que a gente considera como se fossem instrumentos de molho, que são cuíca, pandeiros, reco-reco, agogôs, que nem todas as escolas utilizam todos esses, mas fazem parte do universo da bateria da escola de samba. E ele vem fazendo desenhos diferentes em diferentes partes do samba, tá? Então, muitos consideram como instrumento de molho. Ele faz uma entrada e volta numa parte, ele faz um desenho que é colocado de uma maneira, numa bossa, ele participa assim, mas são instrumentos considerados que são instrumentos de molho. E assim podemos ter uma noção de como funciona uma bateria de escola de samba. Agora, voltando às comunidades, o garoto que vai tocar, por exemplo, o surdo de marcação.
é uma execução que não é difícil, mas é uma responsabilidade enorme que a pessoa que vai tocar esse surdo, né, ela vai participar tocando surdo de primeira, de segunda, de terceira, todos os 3 surdos, né, ela vai, vou voltar agora falando sobre o surdo de primeira, ela vai ter uma, o quê? Uma responsabilidade enorme. Por quê? A bateria vai ser toda em função do que ele está tocando. A não correr, não ter pressa, ter uma disciplina, ter uma responsabilidade, saber escutar o surdo de resposta, o surdo de primeira e de resposta, o desenho da terceira. Então, com isso, ele vai ganhar uma responsabilidade muito grande sobre esse instrumento, e isso vai ser passado para ele. Ele vai continuar com essa responsabilidade, aprendendo esse benefício com o quê? Precisão, responsabilidade e o quê? Disciplina e hierarquia, para poder obedecer o que vai ser proposto pelo samba e pelo mestre da bateria. Com relação ao surdo ainda, falando surdo terceiro, ele vai levar essas responsabilidades, essas características que dá a pessoa que toca esse instrumento. Por exemplo, o surdo terceira, ele vai, além de levar isso tudo, ele ainda vai ter, poder argumentar, poder fazer um comentário sobre o samba, né? Então ele vai ter essa liberdade de poder fazer um pouco desse comentário também. Bem, o jovem, o garoto, né, a criança que vai tocar a caixa, ela vai fazer parte de o quê? De uma grande equipe. É um naipe maior dentro de uma bateria da escola de samba, né, dentro da bateria. E a bateria é a maior ala dentro de uma escola de samba. Então, ele vai fazer parte de um quê? Saber um trabalho em equipe. Ele vai conseguir tocar, dar uma identidade própria. Ele vai conseguir, ele pode criar uma identidade, né, fazendo um trabalho na levada de caixa do seu grupo. Então ele vai começar a ter uma personalidade. Então isso é importante, para além do trabalho de base, o trabalho em equipe e o trabalho do quê? Da identidade, a personalidade dele. Ele vai poder criar essa personalidade com a levada de caixa. E trabalho em equipe, trabalho gigantesco, né? Trabalhar sobre escutar o outro próximo, estar junto, falando junto com ele, né? Não falando coisas diferentes, escutar. Então, isso é importantíssimo para quem toca a caixa. Bem, o repique, ou repinique, é uma coisa, ele vai vir sustentando a escola de samba, ele vai fazendo a base também, trabalhando em equipe, e o quê? Ele vai ter o quê? Começar a ter noção de liderança dentro de uma bateria da escola de samba. Porque esse instrumento, para você se tornar um pica-pau, ele vai começar a quê? Trabalhar a liderança dele. Então isso é importante, que aos poucos ele vai formando essa liderança. Então, além de estar trabalhando em equipe, em conjunto, saber falar a mesma linguagem, né, do que o assunto que está sendo dito, ele vai começar a trabalhar a liderança dele. Bem, os chocalhos. Os chocalhos, mesma coisa, tem a base, você começa a ter um trabalho mais do que necessário, trabalhar em conjunto, em equipe, né? Você tem uma diversidade enorme dentro do chocalho, de pessoas que tocam o chocalho, como assim na bateria também, né? O samba proporciona isso, uma diversidade enorme de pessoas, de vários grupos. Então isso é muito legal de trabalhar também dentro de uma bateria da escola de samba. Então o jovem que vai tocar o tamborim. O tamborim é um instrumento que permite várias liberdades de poder falar sobre o mesmo assunto. Um exemplo, né? Tem um samba, por exemplo, domingo. Vamos falar sobre domingo. Você vai ter uma variação que você pode fazer dentro do samba. Então, todos falando juntos, dentro de um tema só. Então ele vai falar, ele vai exercitar isso, ele vai poder falar, dar a sua opinião e poder trabalhar isso dentro de um assunto. Ou seja, qual o enredo do samba? Domingo. Então ele vai poder não só fazer a base, sustentando, né, os outros instrumentos, trabalhando em grupo, pelo naipe, né,
mas ele vai poder criar um desenho que vai falar sobre o assunto. Então ele vai falar sobre o domingo. Ele vai poder criar esse desenho, né, falando, né, ele vai ter argumentação para falar sobre o domingo. Domingo é bonito, domingo eu vou à praia, domingo eu faço churrasco. Ele vai ter essa liberdade de criar em cima de um tema, além de sustentar, fazer a base com os outros instrumentos. Então ele vai poder isso. E isso tudo com o quê? Uma coerência e uma dinâmica de estar trabalhando junto e não atrapalhar os outros. Então ele vai ter essa liberdade, mas com uma responsabilidade também, de não, vamos falar, fala domingo eu estou falando de guerra. Não é o mesmo assunto e não pode ser abordado ali nesse momento. Tá? Então ele começa a ter uma criatividade para colocar isso de variação de tema, né? Ele vai argumentar, mas em cima de um tema proposto. Então ele começa a exercitar isso também com tocando o tamborim. Então agora abordando cuíca, gogô, pandeiro, reco-reco, né, que são instrumentos que nem todas as escolas trabalham, mas cuíca e agogô a grande maioria trabalha. Mas nem todos têm reco-reco, tem uns que têm outros instrumentos. Então esses aí, os alunos que vão entrar isso, eles vão conseguir fazer o quê? Com o seu instrumento, com o seu vocabulário, argumentar sobre o tema proposto e dar a sua participação. Então, eles vão ser escutados, vão ser ouvidos e vão dar um tempero especial a esse tema e a esse assunto que está sendo abordado. Isso ele vai levar isso também para a vida, né, para o cotidiano deles. Então é muito importante isso. E além de tudo isso, né, você vai trabalhar também, você quer chegar a ser um mestre de bateria, né? Você começa a ter um pouquinho mais de ambição, né, nas suas propostas de trabalho e propostas da vida também. Você quer almejar uma coisa melhor. Então, sendo mestre de bateria, sendo um diretor de bateria, né, você começa a trabalhar essas ambições, esses sonhos, né, seu pica-pau, ser liderança, tocar o repique. Então isso é fundamental dentro do grupo de escola de samba e na comunidade também. Porque a partir daí, né, ele começa a projetar, querer coisas maiores para ele, melhorar o tempo todo. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Bem, essa formação, né, da bateria, então leva a criançada o quê? Ter o quê? Disciplina, hierarquia, trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto, a diversidade de pessoas que você tem a oportunidade de conhecer, entendeu? Amor ao próximo, torcer pelo seu amigo, né? De estar junto, participando de um grupo tão legal, ter o orgulho do lugar onde você mora, do local da bateria que você criou, que você está participando. Então, com isso, a gente pode ver o quanto é importante formar esses grupos de percussão nas comunidades, né? Que tem um envolvimento de toda a comunidade, dos familiares, das crianças, dos jovens. Ele vai ter um pensamento mais otimista da vida, ele vai ter mais orgulho do local onde ele vive, do grupo que ele está formando. E então isso é um legado que vai ficar para ele levar para o resto da vida e para a comunidade também. Poder ter mais otimismo, né, mais sonhos, sonhar mais alto com essa perspectiva de melhorar a vida, juntando todos os valores que o grupo de percussão proporciona. Então é isso que eu acredito que o grupo de percussão pode fazer. Ela realmente pode transformar. A música tem esse poder, ela pode transformar, é só acreditar e sonhar. Então fica aqui o meu agradecimento e até a próxima.